E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de eu mostrar para vocês um dos itens mais curiosos e, por que não dizer, obscuros da minha coleção. Conheçam Dark Marshall da Sidus Strips ou Sidus Stripes, eu não tenho certeza da pronúncia disso, mas essas revistinhas aqui que circularam aqui no Brasil, se não me engano, ali nos anos 90, são muito curiosas. E por que eu digo que é um dos itens mais curiosos e enigmáticos da minha coleção? Bom, em primeiro lugar, porque eu tive conversas a respeito delas com bastante gente, com muitas pessoas que colecionam, com muitos colecionadores, e grande parte desses colecionadores sequer lembrava da existência, sequer sabia que um dia existiram essas HQs, né? Pouquíssimas pessoas lembraram. Na verdade, no próprio YouTube eu não estou lembrado de ter encontrado vídeos sobre essas HQs, embora, é claro, eu não esteja dizendo que não existam, né? Essa é uma das razões, a própria obscuridade das edições. Outra razão é este formato escolhido para ela, né? O formato talão. Não chega a ser do tamanho exato para ser um talão de cheque, é óbvio, é maior, como se fosse um antigo bloco de desenho animado, né? A capa, como vocês podem ver, vinha aí com o grifo da editora, esse símbolo que talvez fosse o símbolo do universo de quadrinhos, eu não sei. 1994. O autor era o Ricardo Garay, né? Um cara que a gente também, há um tempo atrás eu andei pesquisando por onde andava, o que fazia esse cara, e eu não encontrei muita coisa. A impressão que se tem, que eu tive na época quando eu comprei essa revista, eu já comprei pela curiosidade. Eu não comprei essa edição que eu tenho na mão. Na verdade, a que eu comprei era outro personagem. Vai estar aqui dentro um anúncio, uma propaganda desse personagem, eu vou mostrar. Eu comprei outro personagem da mesma editora com o mesmo formato. Esse Dark Marshall aqui eu comprei há uns 6 anos atrás, talvez, porque reencontrei a venda aí num sebo e quis ter de novo, né, pela nostalgia e pela curiosidade. Mas haviam muitas outras questões a respeito dessa edição. Ela era muito artesanal. Vocês podem perceber pela capa que já era uma coisa artesanal. Lembra muito um fanzine. Havia, por exemplo, aqui uma propaganda, né, um marketing da Close Up, né, gel dental refrescante. E olha o desenho era feito pelo próprio autor. Outra coisa que você percebe é que essa editora, né, ela era aparentemente, sem dúvida alguma, do próprio Ricardo, e mais do que ser do próprio Ricardo, aparentemente ela era o próprio Ricardo, porque tipo, ele era o faz-tudo, ele era o cara que escrevia, era o cara que desenhava, era diretor, era tudo na revista. Só que ela era realmente muito artesanal. Aqui vinha com um breve editorial falando do personagem. Eles chamavam de Bookstripes Dark Marshall, né? Eu achei curioso que eu lendo esse editorial aqui dizia que a revista vem num formato revolucionário. Cara, não é assim tão revolucionário, né? É o famoso formato talão de cheques, pouco maior. Esse formato circulou muito tempo no Brasil ali, acho que nos anos 50, 60, alguma coisa assim. Eu cheguei a ter algumas dessas ediçõezinhas talão de cheque, né? Então não tem nada assim de tão revolucionário no formato. É a preta e branca, né? Cada edição trazia sempre 2 personagens. Essa trazia o Dark Marshall e esse outro cara aqui, Boomerang. Eram os 2 principais. O Boomerang tinha um amigo chamado Worm.
né? O Dark Marshall, para contextualizar o que ele era. Ele era um alienígena que caiu no Velho Oeste, né? Sua nave espacial caiu no Velho Oeste e ele passou a viver no Velho Oeste, lá em 1800 e batatinha, combatendo os vilões do Velho Oeste e também os alienígenas, né? Principalmente os alienígenas com os quais ele já vinha lutando e perseguiam ele. Até que é uma ideia razoavelmente criativa para a época, se parar para pensar. Alienígenas tinha as toneladas nas bancas, mas talvez nem tanto com esse conceito de aventuras no Velho Oeste. O Boomerang era um cara branco que foi criado por aborígenes na Austrália e aprendeu aí a usar a arte do boomerang, o escambau, e ele tinha um amigo aborígene. Ele lutava lá contra as ameaças. Essa aqui é a sinopse, vinha com uma sinopse, que eu não vou ler a sinopse, é aquela história que o pessoal fala, se você quer ler aí, dá um pausezinho para ler. Né? Não é o momento de ler, aqui mesma coisa. As edições vinham com mini posters, esses mini posters eram bem mini, né? Pode ter certeza. E aí aqui nós vamos começar a conhecer a arte. Olha a arte. O Ricardo Garay, eu acho que ele estava começando nesse mundo, ele se lançou nessa aventura, vamos dizer assim. Eu não o conhecia antes dessas HQs e não conheci nada muito relevante dele depois, né? Sempre repetindo que eu não conheci, não estou dizendo que ele não tenha, mas me parece que aqui era muito o começo do cara, ele já foi corajoso, se lançando no mercado por conta própria, e o traço dele não é um traço ruim, vamos dizer assim, mas me lembra o traço de um garoto que desenha bem. Sabe quando você tem um amigo seu que desenha bem? Parece o traço dele, cara. Ele tinha ainda um acabamento grosseiro, os personagens eram um tanto grosseiros. Olha o garoto aqui, por exemplo. O garoto parece um anão, né? A mulher. Mas era o que havia. O roteiro das histórias, cara, era ruim. Vamos ser muito sinceros aqui, né? Era um roteiro ruim, um roteiro simplista, com um desenho ruim e simplista. Eu li alguma coisa na internet, assim, pouquíssimo que eu encontrei a respeito dessas edições, e na própria revista aqui tem uma pista. Parece que a distribuição dessas revistas aqui da Sidus, né, a Dark Marshall e a outra, que se não me engano era Gaffen, me parece que eram muito setorizadas. Tipo, ela nem era distribuída no país inteiro. A princípio era distribuído mais na região de São Paulo, né? Embora eu tenha comprado a edição que eu tinha no Rio Grande do Sul, né? Aqui no meu estado. Mas era uma distribuição muito setorizada, o que provavelmente muito contribuiu com o fato dela ser bastante obscura. Não, aqui o cara foi atingido, descobriu-se que era um alienígena. O formato em preto e branco provavelmente se devia muito mais a questões de economia, né, a questões de finanças, do que a estética, né? Eu creio que era bem mais barato, né? Aliás, óbvio, bem mais barato fazer uma edição em preto e branco do que se arriscar a tentar lançar um quadrinho colorido no mercado nacional. Principalmente se você estava fazendo isso meio que pelos próprios custos, né? Em algum momento há uns traços que parecem que ficaram um pouco mais elaborados. E é isso. Esse é o conceito do Dark Marshall. É um alienígena andando pela Terra aí no Velho Oeste. As histórias, é claro, também eram super curtas, sempre nesse formato tirinha de jornal, né? Que podia facilmente sair no jornal. Esse aqui é a revista do personagem que eu tinha, tá? Esse aqui, ó. Gaffen. Esse cara foi a edição que eu comprei na época. Eu não comprei um Dark Marshall, eu comprei este cara.
né? Aqui o mini pôster, né? Este é para ser o mini pôster, que no editorial falava que cada edição teria um mini pôster, e esse é o mini pôster que vinha nessa edição, em preto e branco, não se diferia em nada da revista. Ó, aqui uma explicaçãozinha sobre o que é o Dark Marshal. Quem quiser aí dar aquele pause bonitão. Deixa eu afastar um pouco aqui. Tinha até uma seçãozinha de correio, ó, com pouquíssimas cartas. Ó, olha essa aqui, como dar uma pista da distribuição. Ó. Indiquei a revista para alguns amigos, mas eles não encontraram. Esse Book Stripes é limitado a algum bairro específico de São Paulo? E aí eles respondem que não, que é para ser encontrado em São Paulo inteira. Não dá uma pista de ser para ser encontrado no país todo. Eu acho que era uma distribuição bem setorizada. E aí nós temos o próximo, né, que é o Boomerang. Aqui é aquela sinopse aí, se você quiser ler, dá aquela paradinha. Aqui os personagens, né, das histórias do Boomerang. A única história do Boomerang que eu acabei lendo foi esta, eu não encontrei outras para ler. Então eu fico muito curioso, por exemplo, quanto a esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que parece feito de pedra ou de barro, parece um golem, né? Ele me lembrou muito o Concreto, o personagem da Dark Horse, né? Que eu tive algumas HQs do Concreto. Ele me lembrou o Concreto, eu não sei qual é que é desse cara, fiquei curioso. Um dia espero descobrir melhor. E aí aqui começam, né, as aventuras do Boomerang. Ele é esse cara aqui. E uma HQ que eu diria ainda menos interessante que o Dark Marshal. O Dark Marshal tinha um apelo melhor, né? Caras que jogam Boomerang não são novidade mesmo nos quadrinhos. E aquele traço que já conhecemos no Dark Marshal. Pouquíssima ação, não havia espaço para muita ação. Aqui anunciando o lançamento da outra revista, ó. Que esses foram os personagens que vinham na revista, foram os personagens que eu comprei. O Gaffman e esse High Tech Man, né, que é para ser do Canadá o cara. Aqui tá o outro mini pôster com o Boomerang. Não, Boomerang. E aqui o que eles chamavam de strip trailer, ó, para anunciar o que acontecia no próximo número. E gente, aqui do Dark Marshal. Gente, é isso, é basicamente isso. Eu nunca consegui outras edições, eu não sei quantas edições chegaram a ser lançadas, não sei como se deu a distribuição, não sei nada. Eu sei que eu saiba, esses personagens não foram publicados em outras revistas que não fossem essas da própria editora, e não sei lhes informar quanto tempo eles duraram. Mas foram edições tão pouco conhecidas, são tão obscuras hoje em dia, que eu acho muito legal ter essa na minha coleção. E se por acaso alguém que assistir lembrar desse cara, tiver alguma edição, quiser comentar alguma coisa, vai ser um prazer. Quem gostou, deixa like.